Boa noite. Nossos corações e assim continuar neste culto de adoração da manhã e terminamos da igreja hoje com a soma de medos e assim no mês já estaremos indo no Natal. Nos inspire nessa experiência de culto e de adoração ao Senhor.
seu poder. Exaltai ao Rei dos Reis. Toda língua confessará tua majestade, todo joelho se dobrará até os pés. Exaltado sempre serás, e teu reino jamais terá fim. Ó Rei dos Reis, ó Rei dos Reis, ó Rei dos Reis. Amém. Quero convidar o irmão Raul Vitor para vir ao microfone. Ele vai nos dirigir nessa oração, onde ainda, mesmo assentados, os irmãos podem se assentar, ainda assim com os nossos corações, estamos de pé diante do Senhor para adorá-lo. Senhor Deus e Pai, te colocamos diante de Ti agora, Senhor. Colocamos as nossas vidas, colocamos o nosso louvor, Senhor, pedindo que Tu o aceites, porque Ele partiu, Senhor, do profundo dos nossos corações. Proclamamos aqui, Senhor, que Tu és Rei sobre todas as coisas, que toda língua confessará o Teu nome, Senhor. Cremos nisso, esperamos isso, Senhor, e por isso cantamos assim, te pedindo que o Senhor sonde os nossos corações, Senhor, veja aquilo que precisa ser mudado. Culto, Senhor, seja momento para que isso aconteça. Guarde aqueles, Senhor, que porventura ainda não vieram, que o Senhor possa trazê-los debaixo das Tuas santas e poderosas mãos. Mais uma vez eu te peço que aceite, Senhor, o louvor que ainda te prestaremos aqui neste culto. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.
Cultuar a Deus é uma experiência de comunhão. Precisamos vê-los e reconhecê-los. Assim, temos visitantes nessa. Sim, temos aqui. Da nossa igreja, bem como o cartão do visitante. É muito bom tê-los e estar com vocês nessa noite. Jesus, eu quero ser igual a ti. Onde tu estás e um não igual ao teu, eis-me disponível, eu estou. Usa-me, eu quero ser nas tuas mãos. A ser santo como tu és, simples como Jesus. Seja pois por
momento nós chegamos em Tua presença, ó Pai, oportunidade de estarmos em Tua casa, ó Pai. Oferta e cada dízimo seja obra, ó Pai. Nós te pedimos também o culto infantil que irá decorrer, Senhor, seja com cada criança, abençoa também a cada um que está aqui presente. Isso é a nossa oração em Jesus. Amém.
tempo de orar, de interceder, de pedir, de colocar nossas vidas diante do Pai em oração. A oração é a atmosfera nativa do crente, é aquele instante em que nós podemos e devemos derramar nossos corações e as nossas vidas. Façamos como os apóstolos e peçamos ao Senhor, ensina-nos a orar. Façamos a leitura bíblica do Salmo 42, verso 11, todos a uma só voz. Por que está abatida, ó minha alma? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Espera no Senhor, e estamos aqui para esperar nele em oração. Dessa forma, convido você que nessa noite trouxe algum pedido, algum motivo, quer de gratidão, quer de louvor, quer de e deseja colocar diante do Pai. Convido, se você assim a sair do seu lugar e vir aqui à frente, enquanto cantamos há momentos. Há momentos que na vida pensamos em olhar para trás. É preciso pedir ajuda para poder continuar. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Mais uma vez do início. Há momentos que na vida pensamos em olhar para trás. A carregar a cruz. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome a carregar a cruz. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Irmã Denícia, vamos elevar a Deus nessa oração de intercessão. Pai, graças te damos, porque confiamos no seu imenso amor e nas tuas misericórdias. E sabemos que apesar de todas as lutas e dificuldades, o Senhor nos ajuda a carregar a cruz. Agora, Senhor, colocamos diante de Ti cada irmão à frente, com as suas lutas e necessidades, com seus agradecimentos por vitória. E ó Senhor, o Senhor conhece o coração de cada um e sabe daquilo que cada um almeja. Suplicamos que tão somente a tua vontade seja feita, o teu poder e soberania. Pai, muito obrigada por esse culto que nós prestamos a Ti de coração.
tenha liberdade entre nós. Obrigada por tudo, Senhor. Nós agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Senhor Jesus nos deixa uma oração modelo, e eu quero convidar os irmãos para que de pé nós lemos e cantemos essa oração. Eu vou começar. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro, se orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore. Quando orarem, não fiquem a mesma coisa como fazem os pagãos. Eles pensam livra da maldade, com a tua proteção. Pois é teu somente o reino, é teu também, para sempre, sempre. Amém. Os irmãos podem se assentar. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 10, verso 22, verso que servirá de base para a nossa reflexão nessa noite. A soma de todos os medos. Já foi dito, nenhum avião cai por um só motivo. Essa máxima da aeronáutica diz que, na realidade, um avião só cai com a associação e com a soma de diversos motivos e que derrubam um avião. Talvez o caso clássico que podemos conhecer é o do acidente do Concorde, que é exatamente essa foto, quando ele explodiu ali na França. Esse Concorde, um dos aviões mais rápidos do mundo à época, instantes antes, um outro avião DC-10 partiu da mesma pista e caiu uma pequena peça do seu motor. Esta peça que caiu no chão, o Concorde, enquanto estava subindo, um dos pneus pegou exatamente nessa peça de metal, o pneu estourou. O estourar da borracha do pneu fez com que partes do pneu fossem lançados na parte da frente do motor, que incendiou, e isso provocou ainda que a fumaça entrasse no outro motor e o fizesse parar de funcionar. E assim explodiu. Um avião não cai só por um motivo. Há uma soma deles.
E meus irmãos, precisamos ver também que muitas vezes em nossas vidas há uma soma de situações que nos fazem também cair ou deixar de estar na presença do Senhor. Para aprendermos sobre isso, tiramos da palavra de Deus a lição do jovem rico, que tem muito a nos ensinar nessa noite. O texto que separamos, de Marcos 10, 22, diz assim: ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Para relembrar a história, um jovem se aproxima de Jesus Cristo. Veja que Jesus estava rodeado de uma grande multidão que tentava tocá-lo, ouvir e aprender dele. Esse jovem chega e abre o acesso para que ele se aproxime de Jesus Cristo. Humilde, se prostra de joelhos e diz assim: bom mestre, o que eu preciso fazer para ter a vida eterna? Jesus Cristo o corrige: por que me chamas bom? Para já que ele entendesse a situação. E então Jesus pergunta: você tem cumprido os mandamentos? Não matarás, não roubarás, não adulterarás? E ele de pronto responde: tudo isso tenho feito desde a minha mocidade. E então Jesus Cristo o ama. Diz assim a palavra de Deus: Jesus o amou, e olhando nos seus olhos diz: falta porém uma coisa, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e segue-me. E diz a palavra de Deus, como o texto que lemos: ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. O que mais me chama a atenção no episódio do jovem rico é como ele era uma pessoa comum, uma pessoa normal. Não era aquele homem perverso, não era aquele homem mau, não. Era um homem bom, cumpridor dos seus deveres, conhecedor da lei, e enfim, ele estava dentro do que chamamos de linha de normalidade. Ele era uma pessoa absolutamente comum, normal, reconhecido pelo povo, conhecido das multidões, não era isolado, era instruído, com um bom aporte financeiro, não era dos mais ricos, mas sem dúvida nenhuma não era pobre. Esse jovem nos chama a atenção porque era uma pessoa tão comum que nos assusta, de ser uma pessoa que nós provavelmente cruzamos em todo o tempo. Vamos aprender um pouco sobre isso. Quem era, afinal, o jovem rico? Em primeiro lugar, ele era jovem, em torno dos seus 20 anos provavelmente. Idade em que era considerado jovem na tradição judaica, provavelmente era casado, provavelmente tinha filhos. Não tinha cerca de 30 anos quando era considerado pela comunidade já como um adulto nato. Por isso Jesus Cristo começa seu ministério com 30 anos de idade, para que houvesse o reconhecimento de toda a sociedade da época. Esse jovem devia ter em torno dos seus 20 anos. Na juventude, muitos deveres, mas não tantos direitos ainda. Provavelmente assumiu uma herança familiar e assim administrava propriedades que envolvia muitas coisas. Ele era jovem e com todo o impulso da juventude, com todo o vigor, com todo o ânimo, plena saúde, homem são, pronto para tudo, era jovem. Ele também era rico. Não era tempos de classes médias naquela época, ou se era pobre, ou rico, ou religioso. Essa questão do meio termo era muito complexa naquela sociedade. Ele era reconhecidamente rico, tinha propriedades, tinha bens, muito provavelmente ouro, empregados, e assim gozava de um certo privilégio em todo aquele lugar. Provavelmente na política local, pois o dinheiro andava muito junto com o poder naquela época e hoje também. Não podemos calcular a sua fortuna, mas podemos saber que ele tinha o suficiente, ou melhor, tinha mais do que o suficiente para ele e para tantos outros. Ele era rico. Também
ele era reconhecido. Vemos isso, meus irmãos. Eu gosto de perceber que nesse texto uma multidão estava em volta de Jesus, mas quando ele chega, a multidão abre o caminho. Ele vai direto a Jesus Cristo. Ele não precisou pedir licença, ele não precisou empurrar ninguém, ou como o cego Bartimeu faria mais adiante, e nem gritar para que Jesus o ouvisse de longe. Não, o jovem era reconhecido por toda a sociedade. As pessoas sabiam quem ele era, sabiam o quanto ele tinha e tudo o que ele podia fazer. Ele chegou e as pessoas abriram o acesso, fizeram deferência, como era comum fazerem aos homens ricos e às suas famílias. Um rosto muito conhecido, provavelmente hoje faria parte das capas das colunas sociais de nossa cidade. Esse jovem era reconhecido. Também era religioso. Sabia a lei e os costumes desde pequeno. Quando confrontado sobre a lei, a resposta dele foi imediata: desde pequeno faço isso. Ele conhecia as Escrituras, meus irmãos, ele conhecia todo o contexto religioso. Muito provavelmente teve aula particular em casa, quando se contratavam os mestres da época e iam nas casas ensinar a lei. E ele tinha essa tutoria particular assim. Ele era religioso, provavelmente andava com roupas e vestes religiosas, provavelmente guardava os jejuns cobrados pelos fariseus, bem como as orações, e devia orar provavelmente 8 vezes por dia, como era costume naquele tempo. Ele era muito religioso, meus irmãos. Se tornar religioso não era uma opção, mas uma obrigação. E ele assim era. Também ele era honesto. Note que na conversa com Jesus, vemos que ele tinha o respeito do povo e mais ainda era uma pessoa íntegra, porque ele nunca fez nada que era contrário à lei. Não roubava, não matava, não mentia. Era um homem honesto e íntegro naquela sociedade tão corrompida também. Além disso, era humilde, porque ele se achega diante de Jesus Cristo e se põe de joelhos. Mesmo rico, mesmo educado como era, ainda num ato de humildade que não era comum aos homens ricos daquele tempo. Ele era educado, a sua conversa era rebuscada. Ele chegou diante de Jesus e queria falar sobre um assunto demais elevado, queria falar sobre vida eterna. Não queria questionar as coisas pequenas, ele queria saber mais. Ele tinha educação, tinha valores, tinha um diálogo claro, uma oratória perfeita e uma curiosidade acadêmica. Ele era muito bem educado. E também ele foi amado por Jesus Cristo. O texto de Marcos é o único texto dos evangelhos que fala exatamente isso no verso 21. E Jesus, olhando-o, o amou e disse. Jesus Cristo conferiu graça, amou a esse jovem com tantas qualidades, que se fôssemos procurar todas elas hoje em nossa sociedade, teríamos dificuldade de assim encontrar, meus irmãos. Mas se era tão bom, tão honesto, tão íntegro, tão comum, afinal, qual era o problema dele? Qual eram os seus problemas para que ele não fosse para o céu? Meus irmãos, pouco se pode ver de deficiência num homem desses, muito pouco. Mas quando examinamos o texto e a vida dele, percebemos algumas coisas importantes. A primeira delas, ele sabia que faltava algo. Ele era rico, educado, religioso e, enfim, reconhecido, mas sabia que no fundo faltava algo. Ele sabia que não tinha o direito de herdar a vida eterna porque faltava alguma coisa na sua vida. Mesmo com tanto, faltava o essencial e ele sabia o que faltava. Ele também era arrogante, se achava melhor do que realmente
sacerdote era. E a gente pode perceber isso, meus irmãos, quando nós encontramos Jesus Cristo corrigindo este jovem, que ele já chega assim, bom mestre, querendo começar um assunto lá em cima, e Jesus Cristo meio que colocando-o no lugar, e diz: por que me chamas bom? Não há ninguém bom senão Deus. E tentando coordenar as situações para ver com quem falava. Ele sim tinha uma arrogância que era característica do tempo, da sociedade, da sua posição. Uma arrogância que às vezes era cobrado do povo, mas inadmissível na eternidade. Uma arrogância, meus irmãos, que é lamentável de se ter, porque como está escrito em Provérbios 16:18, a soberba precede a ruína e a altivez do espírito a queda. Esse jovem, não apreciava a vida eterna como lhe fora apresentada, nem sob aquelas condições. Não, ele era arrogante. Também era, meus irmãos, muito religioso. E aqui falo de uma religiosidade falsa. Hoje, como naquele tempo, ser religioso não era fácil. Vivendo no contexto que vivia, rituais humanos, regras rígidas e situações a cumprir. Não era fácil ser religioso, mas, meus irmãos, Jesus Cristo veio e apontou para cada um daqueles homens religiosos e dizendo que aquela religiosidade era falsa, era casca, era sepulcro caiado, era aparência. E Deus não está interessado em nossas aparências, mas unicamente no nosso coração. Nenhuma religião o levará para o céu, e aquele jovem devia saber disso. Nenhuma religião, meus irmãos, nos levará para o céu. Por isso que sempre falamos que não pregamos aqui uma religião, pregamos a Jesus Cristo, o nosso Senhor, pois só Jesus Cristo pode e salva aquele que crê. Por isso era importante saber disso, é importante se lembrar disso. E é claro, um outro defeito dele era a sua riqueza. Não creio que a riqueza fosse o problema, mas o amor que ele tinha a ela, sim. Falamos sobre isso hoje pela manhã. Estava tão agarrado ao seu dinheiro que estava disposto a ir para o inferno com ele. Tão preso nas suas coisas que havia um acesso direto à condenação eterna. E ele não abria mão de nenhuma moeda, e caminhando assim para o inferno. Meus irmãos, este amor à riqueza tornou-o extremamente vulnerável, além dos outros tantos defeitos que encontramos aqui. Também, meus irmãos, ele estava disposto a quase tudo. Temos a impressão que quando ele chegou diante de Jesus Cristo, ele estava disposto a negociar. E olhando para Jesus Cristo e esperando a resposta, ou uma outra resposta, veja bem, ele tinha algumas condições que talvez ele conversasse. Um pouco mais de religião. Creio que ele estava disposto a ser religioso. Também a gente observa, meus irmãos, um pouco mais de dedicação e talvez ouvir algumas palestras de Jesus Cristo. Eu creio que ele estava pronto para isso também. Ele estava a ponto, talvez, doar uma parte dos seus bens aos pobres. Eu creio que ele faria isso facilmente. Daria e ajudaria. Provavelmente ele já fizesse isso, mas ele ajudaria um pouquinho mais. Ele estava disposto, meus irmãos, a quase tudo. Faltava abrir mão de tudo para ganhar tudo novo. Ele estava disposto a quase tudo na vida, menos dar a sua vida por tudo. Sim, ele não estava disposto a abrir mão de tudo. Como podemos ver, aquele homem perfeito não era tão perfeito assim.
E porventura isso não deve falar aos nossos corações hoje em nossa sociedade, quando vemos tantas pessoas boas, íntegras, religiosas, honestas, sábias aos olhos humanos, mas que se for examinado o seu coração com a lente de Deus, veria sim as imperfeições e o que faltava. Pois ao somarmos tudo isso, meus irmãos, precisamos avaliar o que ele deveria ter feito. Primeiro, ele deveria ter sabido com quem falava. Ele não falava com um mestre melhor, ele falava com o mestre dos mestres. Ele não estava ali com mais um dos rabinos tão cultos e tão doutos como os mestres da época. Não, ele estava diante de Jesus Cristo, o Senhor de todas as coisas. Ele perguntava o que ele precisava fazer para herdar a vida eterna. Ele precisava olhar para Jesus Cristo, porque a vida eterna estava na frente dele, bem de perto. Ele podia tocá-lo, ele podia segui-lo, ele podia ir para o céu, se ele soubesse quem era que estava diante dele. Ele precisava ainda estar disposto a tudo. Pois quando nos achegamos a Deus com questões e perguntas, precisamos estar preparados para as respostas de Deus. Assim, quando você chegar diante do Pai com algumas perguntas, prepare-se para o que irá ouvir, pois com certeza não será o que você pensa que irá ouvir. Este jovem, na sua arrogância, eu creio que ele já tinha a resposta certa na sua mente, e provavelmente estava preparado para ouvir de Jesus: nada falta, você tem a vida eterna. Mas Jesus Cristo conhecia o coração dele, como conhece o nosso hoje aqui também. Veja, Deus não trabalha na superficialidade do nosso ser, Ele vai fundo no coração, bem fundo. Talvez onde você nem imagina, mas é aí onde Deus quer trabalhar. É preciso estar disposto a tudo pelo Senhor. E era preciso também obedecer plenamente. Há coisas que não são possíveis negociar. Hoje a gente aprende que dá para negociar tudo, mas algumas coisas, principalmente em se tratando de reino de Deus, onde não é possível negociar. Não vejo Jesus Cristo correndo atrás desse jovem rico dizendo: não, é só dar 80%, você pode vir, fica com 20%. Ou tentando negociar com o jovem, ou implorando para ele: não, vem, muda de ideia, fica mais um pouquinho. Não se negocia quando se trata de salvação, pois a eternidade, meus irmãos, está aberta, é de graça, é clara, mas é preciso de uma obediência fiel e plena para ter a vida eterna só com Jesus. Veja que era a vida eterna que ele buscava, mas que ele não alcançou, ele não conseguiu. Ele já teria entregue tudo e seguido a Jesus, se soubesse o que estava aguardando. Ele precisava obedecer plenamente. E daí? Pastor, o que isso tem a ver com nossas vidas de hoje, nos dias de hoje? Meus irmãos, esse texto daqui não fala sobre riquezas, fala sobre a vida e aonde a levamos. O que direciona as nossas vidas? Aquele jovem era o dinheiro, outros, e cada um de nós às vezes podem ser outras coisas. Esse texto fala sobre escolhas, e algumas das quais nos arrependemos, mas note com muita atenção que quanto à salvação há um limite bem claro. Por isso, esse texto fala sobre escolhas e as consequências delas. Esse texto fala sobre a busca da felicidade, felicidade no mundo, mas achar a tristeza no mundo também. Fala sobre a soma de todos os medos, e o que nos deve causar pavor é de ver tantas coisas que parecem boas, tantas coisas positivas, tantas coisas perfeitas, mas que somadas
não valem absolutamente nada quando falamos de eternidade. Fico pensando nessa pergunta a mim mesmo, e qual seria o que Jesus Cristo diria para eu deixar de lado para segui-lo totalmente. E faço essa pergunta a cada um de vocês: o que o Senhor pediria, e que você está tão agarrado também, que muitas vezes não pode soltar, mas de tão preso, tão pesado, vai caminhar para o lugar errado. Sim, e se o jovem rico deixasse tudo? Um bom exercício para nós pensarmos nessa noite. E se ele aceitasse o desafio de Jesus Cristo? Algumas coisas provavelmente aconteceriam. Primeiro, hoje saberíamos o seu nome. Versos adiante encontramos um cego pobre, o nome dele é Bartimeu, porque ele seguiu Jesus pelo caminho depois. Do jovem rico não sabemos nada. Então saberíamos o seu nome. Ele seguiria os passos de Jesus por um longo tempo e até a cruz. Veria milagres que ninguém viu, viria coisas e ouviria do Senhor o que ninguém ouviu. Veria Jesus ser preso injustamente, mas depois também o veria ressuscitado. O veria subir para o céu. Teria lutas infindáveis, desbravaria um mundo ainda por conhecer e anunciaria tão grande salvação aonde ele estivesse. Provavelmente seria preso, provavelmente seria torturado, provavelmente seria martirizado, como foram os apóstolos. Mas seria, meus irmãos, o homem mais feliz do mundo, porque não tinha mais nada, mas tinha tudo. Tudo. Precisamos aprender a lição ora proposta, para que não tenhamos esta soma que não dá em nada, mas que tenhamos a única coisa que vale a pena, e esta é Jesus Cristo. E seremos assim bem felizes na presença do Senhor, e que para isso Deus nos abençoe.
Podeis assentar-se. Se você ainda não tem a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, quero convidá-lo a que você tome essa decisão hoje ainda. Abra o seu coração, não faça como o jovem rico e se apegue a pequenas coisas que o seguram, mas antes abra mão e aceite a Jesus Cristo. A porta queremos ainda cumprimentar. Se você tomou essa decisão, fale conosco ou preencha o cartão que nos entregue. Queremos orar por você ainda hoje. Mas se porventura você tem andado de forma fria e longe dos caminhos do Senhor, também é bom voltar e estar bem perto do Pai. Aquele jovem parecia ser um crente tão ideal, mas ainda lhe faltava algo. Talvez falte algo na sua vida e você precisa mudar. E se de qualquer forma a sua vida está plena em comunhão com Deus, havemos de crescer todos os dias na presença do Senhor e assim estar sempre no primeiro amor. Que para isso Deus os abençoe. Vamos orar. Ó Deus, está aqui a tua palavra aberta e lida a cada um de nós. Está aqui, ó Deus, essa verdade que fala a cada coração. Sonda, ó Deus, a cada um de nós e vê se temos algo que nos impede de uma perfeita adoração, de uma perfeita entrega. Perdoa, Senhor, as nossas faltas. Nós nos arrependemos, ó Deus, diante de Ti. Sê com Teu povo e a Tua igreja aqui reunida, ó Pai, e em todo o tempo que possamos estar dispostos a entregar tudo ao Senhor, para fazer o que é certo no tempo Teu, ó Deus. Sê com Teu povo, com a Tua igreja. Obrigado por este domingo e por essa experiência de culto que tivemos na Tua presença. E assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Estamos assim chegando ao final desse culto que dedicamos ao nosso Deus. Que Ele cada vez mais nos abençoe e nos inspire nesta semana que começa hoje. Semana com muitos desafios e atividades para a nossa igreja. Quero lembrar, meus irmãos, na quarta-feira, nosso estudo bíblico e de culto de oração. E este mês de dezembro vamos estudar as fases do Natal. Nesta quarta-feira, a anunciação, quando então foi anunciado tanto a Maria, quanto a José, quanto aos pastores e aos reis magos, a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Alguns avisos importantes ainda para a nossa igreja. Precisamos lembrar ainda, meus irmãos. Primeiro, que o grupo de crianças, o Ministério Infantil, está vendendo pães de queijo congelados, que são deliciosos, as referências são maravilhosas, para ajudar exatamente alguns irmãos que estarão viajando esta semana para o congresso da APEC. Que Deus guarde também esse grupo que estará indo quinta, sexta, sábado e domingo estarão retornando. Oremos por eles. Também, meus irmãos, a comissão de eventos pede e convida para todas as famílias que desejarem trazerem uma estrela para preencher a árvore de Natal que temos ali na recepção. Da forma que quiser, da forma como convir, enfim, cada família traga a sua estrela também para preencher lá. Daqui a 2 semanas teremos o nosso batismo, por isso estamos adiando a celebração da ceia, que seria no próximo domingo, para o domingo dia 13 à noite, quando então teremos os batismos e logo após a ceia, e assim os batizandos terão a oportunidade de já celebrar a primeira ceia conosco também. Oremos por esses que descerão as águas neste tempo. Também sobre o bazar, chegando, dia 10, 11 e 12 de dezembro, justamente o sábado que antecede os batismos, e nós estamos com muitas coisas legais. Então, pode ir passando aí os looks, olha só quanta coisa bonita, tem coisa para homem, para criança, tem brinquedos, tem livros, tem muita coisa legal. Então, você não pode deixar de vir aqui. 10, 11, 12, das 8 às 8 da noite, vai ter gente aqui no galpão pronto para te atender bem e vender bastante, tá bom? Venha, traga seus vizinhos, traga outras pessoas, toda a renda vai ser revertida
para Águas de Meribá. Elas estão precisando de ajuda lá para alguns consertos, coisas que a casa precisa. Então, nós contamos com você. Também queremos agradecer muitíssimo. Hoje está acabando a arrecadação, porque a gente não tem mais como, não vai ter mais tempo hábil para preparar tudo isso. A não ser que você possa trazer lavado, passado, bonitinho, no dia, a gente pega também, mas nós queremos agradecer. Superou as expectativas, nós temos já muitas coisas preparadas para esse bazar, então não perca. Muito bem. Ministro, lembrando, vamos orar pelo nosso musical de Páscoa. Além disso, essa semana vamos estar inaugurando o estúdio de gravação, que está terminando uma Páscoa, ó. Já estou lá na frente. Então, mas venha para o do Natal também. Bom. E essa semana, então, também estamos inaugurando o nosso estúdio de gravação, já, onde os jovens e todos vão poder estar utilizando, bem como a produção de material. Também, meus irmãos, estamos desenvolvendo novas tecnologias para a transmissão do culto, que está melhorando e provavelmente estamos agora adaptando para que já no musical de Natal a transmissão do culto seja com qualidade Full HD e também com um som também. Muitas pessoas às vezes também cobram isso e já estamos trabalhando com isso também já nesta semana. Além disso, estamos com os desafios também das organizações, ação social e outros projetos que nós temos da nossa igreja e vamos assim fazê-los. Mais uma semana pacata e tranquila na vida da igreja. Assim que gostamos. Que Deus abençoe a todos. Vamos orar. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e vos dê a paz, agora e para sempre. Amém.